Oi, pessoal, estamos aqui para mais um Titinho e. Hoje, Titinho e Bia, mais uma vez. E a Bia aqui. E Titinho e Ágata. Desculpa que é uma inversão na imagem que a gente está vendo na câmera. E como já foi da outra vez, que eu já expliquei, vou explicar novamente. Esse é um encontro que nós fazemos para falar sobre um assunto que os convidados gostam, que os convidados se sintam interessados. Vamos falar sobre futebol, sobre história, sobre filosofia, sobre série, filmes. No nosso primeiro e último encontro, nós falamos sobre cinema. Titinho e Bia e Titinho e Matheus Maciel. Hoje eu tenho o prazer novamente de estar com a minha filha. Ao contrário. Com a minha filha primogênita, Bia. A Bia está comigo mais uma vez e hoje eu estou recebendo essa coisa linda que é a Ágata e nós vamos ter uma surpresa, vamos falar sobre uma série. Eu tenho certeza que nós temos um monte de pessoas interessadas nesta série, um monte de gente que é fã dessa série. Hoje nós vamos falar com Titinho, Bia e Ágata sobre Friends. Eu quero já de imediato confessar uma coisa. Eu não domino o assunto. Eu assisti alguns poucos episódios, mas mesmo assim preparei um roteiro para que elas façam. Eu vou fazer aqui a mediação e vou ficar como espectador daquilo que elas, essas duas meninas lindas, vão falar sobre o tema, tá bom? Então, quero passar para a Bia, para Bia, para ela dar as boas-vindas dela. E a Ágata, e logo em seguida a pergunta, uma atrás da outra, para vocês comentarem. Fiquem à vontade, tá bom? Quer falar alguma coisa inicial? A camisa. Aqui, ó. A camisa, a Ágata. Estamos trajados. É o contrário. As duas de Friends se maquiaram, se prepararam para esse nosso segundo episódio do nosso quadro Titinho E. Então vamos direto para uma pergunta. Começo com você, Bia, para depois com a Ágata, nossa convidada. Bia, por que Friends? Por que Friends? Por que você gosta de Friends? Fica à vontade, comente o que você quiser. Deixa eu te passar o microfone. Você já sabe, o microfone vai ficar aqui circulando na nossa frente, tá bom? Tá, vamos lá. Eu não sou muito fã de série de comédia. Eu tenho assistido poucas séries de comédia. Mas eu comecei a assistir Friends pelo apelo que tem mundialmente, né? Uma série muito famosa, e aí vou assistir. Também não sou muito fã de séries antigas, e Friends começa nos anos 90. 90, né? Começa em 94 e termina em 2004. Então eu não sou muito fã, mas aí pelo apelo em geral eu resolvi dar uma chance. E aí é apaixonante. É muito boa e não tem jeito. Todo mundo... Não tem como parar de assistir. Você assiste muito rápido porque é incrível. Tudo bem. Vamos à Ágata. Em contraproposta, meu caso é totalmente o contrário. Eu sou fanzaça de série de comédia antiga. Aí a gente tem várias e várias séries da época. Pode citar uma sempre? A gente tem em inglês é complicado, The Seven Shows, se eu não me engano. Sim. Que é naquele pique ali de Friends e tal, dos amigos, da história deles, do dia a dia. E aí, Friends, mundialmente conhecido. Comecei a ver e apaixonante. Você se apega aos personagens, você se apega à história, à comédia, é aquele negócio de quero viver ali no meio deles. E Compra aí, blusa. compra blusa. Você finge que você é um dos 6. E foi nesse meio aí que eu me envolvi em Friends. Tudo bem, vamos fazer outra pergunta logo para você, tá bom? Já que tá aqui, a gente aproveita. Tudo bem. A gente aproveita o microfone. Claro. Então vamos lá. Personagem coadjuvante. A gente sabe que, como é comum nessas séries, tá sempre recebendo um ou outro personagem que às vezes fica num episódio só, mas às vezes acaba voltando em outro momento. Então, personagem coadjuvante que você lembre, que marcou. Aí fica a grande questão, né? Que a gente tem a questão do personagem coadjuvante preferido ou que a gente mais detesta. Porque Pode ser qualquer um dos dois. o mais marcante eu diria que é o Oh My God. Impossível não ser ela. Eu acho que Jennifer, né? Se eu não me engano o nome. Janice. Eu sou péssima com nomes. Já deixa claro que desde o início que eu sou péssima com nomes. Mas ela é a personagem mais marcante que tem, com certeza, sem sombra de dúvidas. De coadjuvante, sim. Vamos lá. Bia,
personagem coadjuvante. Pode explicar também por quê. Então, eu vou ficar com um personagem que eu me apeguei muito e ele já aparece mais no final, que vai acabar se casando com a Phoebe, que é o Mike, porque ele é incrível, ele é um anjo, ele é quase um deles, ele se mistura muito rápido no meio deles. E você se apega a ele, você quer que dê certo, porque ele e a Phoebe são um casal incrível e tal. E eu vou ficar com ele, então. Mas eu também gosto muito da Janice, só que ela me irrita mais do que... Sim, com certeza. Só que acaba tendo muitas piadas envolvendo ela, principalmente ela e o Chandler, e aí você acaba gostando da presença dela. Mas ela em si eu não sou fã. Então vamos com você na próxima pergunta. Tá. Personagem principal masculino. Quando eu falo personagem principal, pode ser porque você gosta, se identifica, porque te irrita, que marca mais, seja por qual motivo for. Tá. Eu vou ficar com o Joey. Eu sou muito fã do Joey. Eu sou muito fã do Joey e do Chandler. Só que, eu não sei, tem alguma coisa no Joey que eu acho que é o carisma dele, não sei, eu gosto muito do Joey. E o meu gato se chama Joey, porque sou muito fã. O gato chama Joey. E por causa dele, inclusive. Quando a Agatha chegou e viu o gato, perguntou. Ela perguntou e eu, exatamente por isso. E não sei, eu gosto muito dele, eu acho ele muito engraçado e vou ficar com ele. Eu pensei que você ia falar a personagem da Jennifer Aniston. Mas você falou masculino? É verdade. Aí fica complicado. Fica difícil, né? Fica complicado. Então vamos pra Agatha, depois dessa minha gafe. Personagem masculino principal. E aí, como ela escolheu o Joe, eu fico com o Chandler. Não, brincadeira. Já seria o Chandler. O humor do Chandler, a maneira como ele lida com a vida dele, tipo assim, comentários que rolam sempre. Você quer um conselho ou você quer um comentário sarcástico? Porque o conselho eu não sei te dar, o comentário, tamo aqui. E aí, essa forma de lidar com a vida com humor, pra, tipo, tá acontecendo um monte de coisa ruim? Tudo, né? Tá acontecendo, mas vamos rir disso aqui. A forma como ele lida com o chefe dele, a forma como ele lida com os amigos, apesar de não saber dar conselho, tá sempre ali, você pode ver que com todos os outros 5, sempre tem um episódio que ele tá ali, tipo, marca presença na amizade, sabe? Mesmo que seja com humor ruim, humor fraco. Mas ele tá sempre ali, então eu acho que essa forma como ele lida com a vida dele, eu acho incrível, não tem como. Personagem principal feminino, mesma coisa. Pode ser alguém que marca positivamente ou que você não gosta, mas que de alguma forma te marca. Qual é o preferido? Aí me pega. Que mais marca? Aí me pega muito. Personagem feminino, é muito difícil escolher entre as 3. Porque não tem como discutir de coadjuvante, não tem como. Seria uma das 3. Eu acho que eu ficaria com a Jennifer, que no caso é a... Meu Deus, a Rachel. Isso. Por conta da construção de personagem dela. Eu acho impecável. É uma patricinha que chegou sem saber lavar um prato. E aí vira garçonete. A história do casamento, né? Exatamente. No final das contas, ela tá trabalhando com o que ela gosta, tipo, com a profissão que ela queria, porque ela correu atrás. Ela lida com o nascimento da filha dela, tipo, coisa que ninguém aceita, tipo... É uma patricinha, ela não sabe lidar nem com a vida dela, como é que ela vai cuidar de outra pessoa? E lida isso, tipo, uma ótima mãe, super preocupada, super dedicada. Eu acho que fico com a Rachel, com certeza. Rachel, da Jennifer Aniston. Bia? Eu vou ficar com a Phoebe. Pra mim também. Como eu disse, eu não sou especialista, mas eu gosto dela, ela é generosa, né? Exatamente, ela e ela é generosa, desculpa, Bia. Ela é meio aluada, né? Ela é simples, ela em momento nenhum busca, assim, ela quer fazer humor, que diferente do Chandler, que usa o humor como característica própria dele... Ela não quer fazer humor. Ela não quer fazer humor, mas faz, porque é o jeito dela. E a personagem, ela passa por muitas dificuldades, né, na infância e tal. E até mesmo na vida adulta. E diferente da Rachel, ela não tem uma vida de patricinha, pelo contrário, ela morava na rua. E ela consegue lidar com os problemas dela com uma inocência, com uma simplicidade muito grande. E quando ela tem a oportunidade de ter
recurso, ter dinheiro, ela é generosa. em distribuir, né? Exatamente. Ela é muito envolvida em várias causas, assim, de animais, de planeta e tal. E uma pessoa muito simples, isso é muito incrível. E ao mesmo tempo parece alienada. Né? Exatamente, ao mesmo tempo parece que ela não sabe de nada, mas não, ela sabe muito do mundo dela, e isso é incrível. E não só do mundo dela, né? Tanto é que a gente tem um episódio que ela ensina o Joey a falar francês. Sim, Em que situação a gente imagina a Phoebe falando francês? Muito legal. Isso revela a complexidade não só do personagem, né? Mas da série em si, porque os personagens são ricos, né? São muito mais do que múltiplos. aquilo que Exatamente. Bom, vamos aqui ao meu roteiro, vamos seguindo para a nossa próxima pergunta. Episódio Nunca Esquecerei. Episódio Nunca Esquecerei. Vou começar com a. Vai pra Bia? Ó, episódio Nunca Esquecerei. Seja porque você ficou emocionado, chorou, seja porque você riu muito, se divertiu, seja porque foi uma surpresa, tu não esperava, aí aquilo, puf, do nada aconteceu. Episódio Nunca Esquecerei, Bia. Eu vou ficar com o episódio da calça de couro do Ross. Que é um episódio assim. Eu fico entre dois. Eu fico entre esse e o episódio do Blackout. Que é logo no iniciozinho, o episódio do Blackout. Esse eu assisti. E o episódio da calça de couro é um que eu rio muito, muito, acho muito engraçado. E como todos, mas sei lá, esse é muito especial pra mim. São os dois que vêm na minha mente. E o do Blackout também, que é bem no iniciozinho, os personagens então assim. Se conhecendo, a Rachel acaba de entrar no grupo e tal, e aí tem todo aquele negócio do Ross querer falar com ela, mas ao mesmo tempo tá inseguro, porque não sabe que se vai ser correspondido e tal. E esse episódio eu acho muito engraçado. E a cena da mesma forma que a cena do Ross tentando vestir a calça de couro no banheiro da menina, ligando pro Joey desesperado, é muito engraçada. No episódio do Blackout tem a cena do Chandler trancado com a modelo. E aí ele liga pro Joey e ele liga pra casa deles, né? Eles no meio do blackout, sem conseguir sair. E aí ele liga pro Ross e aí tenta falar com o Ross sem que a modelo perceba que tava falando dela. E aí o Ross não entende nada. E aí ele vai falar com o Joey murmurando assim e o Joey entende perfeitamente. Aquilo é muito engraçado e mostra muito da amizade deles dois. Então eu vou ficar com esses dois episódios. Tudo bem. Lembrou, Agatha? Difícil, mas eu fico com o pedido de casamento de Monica Chandler. Impossível. Tem que ser esse pra mim. A construção do Chandler tentando de todas as formas pedir ela de casamento de um jeito espetacular. Ela achando que tá rolando algum problema muito grande. E no final das contas, ela surpreende ele. Nossa, isso é... Nossa, impecável. Não tem como esquecer. Definitivamente é esse. Tudo bem. Vamos seguindo, vamos seguindo. Estamos já na metade do nosso Titinho Iê de hoje. Nosso segundo momento, segundo encontro. Hoje, para mim, muito especial com a presença da Agatha. Muito bem. Falamos sobre episódio Nunca Esquecerei, frase ou expressão chiclete. A Agatha já falou aqui de uma logo no início, uma expressão que ela está sempre lembrando. Frase ou expressão chiclete. Bia? Eu vou ficar com a do meu personagem favorito, né, que é o Joey. Eu vou ficar com How You Doing, famosa How You Doing, que é a forma que ele chega nas mulheres, sempre de uma forma cômica, assim, como um galã realmente de cinema. Eu acho muito engraçado, acho muito sincera, porque ele não faz aquilo porque, tipo, ele sabe que dá certo, mas é porque ele realmente, ele acredita que aquilo funciona muito. E funciona, isso é o mais engraçado. Bem galã, eu acho incrível. Acho muito boa. Frase ou expressão chiclete? Apesar de ter muitas que eu acho, tipo, super engraçada, que eu citaria só pelo humor, eu vou ficar com uma bem simples, que é o I Know da Mônica. Vou ficar com a Mônica, porque pouco citada aqui até então. Sim. Mas a Mônica também tem uma construção maravilhosa da insegurança dela da infância. E aí esse I know significa muita coisa pra ela. Porque é uma situação em que ela já sabe do acontecido, ela tem certeza que você vai falar, e aí você fala uma coisa que é óbvia, ou às vezes nem é, tipo, inimaginável, e ela solta como se ela já soubesse. I know! Incrível, impecável. Olha, a próxima questão, a próxima pergunta, ela gera controvérsia que eu já vi, né? As pessoas discutindo sobre este tema.
Casal tudo a ver, você já fala na sequência. E casal nada a ver. Tá bom? Nossa! Casal tudo a Aí vai ver. ter briga. Eu já vi as pessoas discutindo sobre este tema, né? Aqueles que são fãs da série, que gostam da série, mas que têm as suas preferências na hora de fazer a formação dos casais, né? Então, primeiro, casal tudo a ver, depois casal nada a ver. Tá. Vamos ver se vai haver divergência Antigamente, entre você e Bia. se Vai, chegasse com assim e me certeza. perguntasse há muito tempo atrás, eu diria Rachel e Ross. Só que hoje é Monica e Chandler. Por quê? Tem aquela situação de que eles fazem dar certo. Eles entendem que um casamento não é algo que aconteceu do nada e aí eles vão viver o resto da vida deles juntos. Eles fazem o casamento deles dar certo. Eles se empenham. Quando um não dá, o outro dá mais. Eu acho isso incrível. Eu acho que a combinação, a amizade deles, o companheirismo, eu acho lindo. Então, um casal tudo a ver seriam os dois. Ok. Pode falar. Pode é seguir? isso mesmo. Casal nada a ver ficaria com... Eu nem lembro o nome delas. Então, o Ross e a britânica, que eu não lembro o nome. É Carol? eu lembro. Não, é... Tá, ok. A britânica Eu lembro disso. insignificante. Que nem ele lembra o nome dela no casamento, por que eu vou lembrar, não é mesmo? Gente, me fugiu o nome. Pois porque é. A japonesa era Júlia. Só que eu esqueci Isso, é verdade. o nome da... A outra eu não lembro. A Carol é a mãe do filho dele, não é? Carol é a mãe do filho Então, não, ela eu não vou lembrar mesmo. Mas pra mim nada a ver, gente. Nossa, que casal desnecessário. Foi só pra passar estresse. Foi só pra ficar tipo, agoniado vendo a série. Pra mim é esse. Tudo bem, Bia. Ó, já sabe, casal preferido e casal nada a ver. Casal tudo a ver e casal nada a ver. Tá, eu vou causar controvérsias. Uma escolha óbvia seria o que a Agatha falou, né? Que é Rachel, Chandler e Mônica, que, nossa, são muito, muito incríveis. O casamento deles é incrível. Com certeza é o melhor casal da série. Mas, como ela já Há falou... controvérsia. Mas como ela já falou, eu vou falar de um casal que, assim, poucas pessoas concordam comigo, ou pelo menos assim, quando há o debate, algumas pessoas acabam cedendo e concordando. Eu vou ficar com Joey e Rachel. Sim! Sim! Eu acho. Você concorda? Sim! Você mudou? Não, Não, eu só tô escolhendo eles porque ela já escolheu. tira Cláudio. Sim. Olha, é tão controverso que que ela quase mudou de opinião. Então, eles, assim, a amizade deles é algo que não começa de início, é algo que vai se construindo com a série, principalmente quando a Rachel vai morar com ele porque não tem onde morar e tal, o Chandler e a Mônica acabam morando no mesmo apartamento, e aí a Mônica pede pra Rachel sair, e aí ela vai morar com o Joey, que ela trocou meio que com o Chandler, porque era Joey e Chandler e Mônica e Rachel, e eles trocam pra eles poderem, o casal, a Chandler e Mônica, ficarem juntos. E aí eles desenvolvem uma amizade absurda, que é, assim, incrível. E aí ele acaba se apaixonando por ela. Muito, assim, desesperado, porque ela é ex de um dos melhores amigos dele, né, que é o Ross. E ele sabe que Rachel e Ross é aquele casalzão que todo mundo já tá acostumado e tal. E aí Mas aí acaba que é algo muito lindo, algo muito simples, que ele tenta evitar, não consegue. Inocente. É algo inocente. E aí, o fato de eles não terem dado certo pra mim foi muito. Pra mim, um dos episódios mais tristes é o que eles não conseguem fazer dar certo. Principalmente por causa do Ross, porque há toda aquela preocupação de como que o Ross vai ficar. Quando o Ross descobre, é um desastre. Surtado. Ele fica surtado. É aquela famosa frase dele com a Margarita, A assim. gente diria que ele é eternamente ok. apaixonado. I'm okay, I'm totally okay. Ele com a Margarita, assim, muito engraçado. A gente diria que ele era o eterno apaixonado. Eterno apaixonado. É aquele que Pela fica tentando Rachel. superar a Rachel com várias outras mulheres, tenta se casar e tal, e não consegue. E quando ele vê a Rachel, então, com o melhor amigo dele, pra ele, um dos melhores amigos dele. Esse era o casal preferido pra mim. Pra mim, eles davam muito, eles teriam que Não, dar o muito Ross certo. e a- O Ross e a Rachel? Então, eu vou ficar eles dois como meu casal que eu não gosto. Porque pra mim, eles não combinam. Não. Eles poderiam até ter dado Ele é o meu certo. personagem preferido também. Então, ele poderia ter dado certo com a Rachel se fosse no início. Depois eles acabam... Eu acho que desgasta muito a relação deles. Eles acabam não tendo mais a amizade que eles tinham no início. E também o fato de
do Ross não ter conseguido, sei lá, ver a Rachel feliz com o Joey, pra mim aquilo foi muito egoísta da parte dele. E aí o personagem... não, mas se ele fosse realmente amasse ela, eu acho que ele iria querer ver ela feliz. E ele age como se a única solução pra ela fosse ele. Eu não acho isso nem um pouco legal. E aí, sei lá, o personagem pra mim foi desgastando nisso. Eu gosto do humor dele, eu acho que ele tem um humor. Não, ele tem, com diferente, certeza, É mas... diferente de tudo, eu acho. Acho preocupante o fato da gente ter escolhido o Ross como os dois como casal que não gosta. Sim, Acho que, sim. Achei preocupante. Realmente. Eu acho que o Ross, dentre os 6, o que eu menos gosto. É o que eu mais gosto. É o que eu menos gosto. gosto. dos personagens da Jennifer Aniston também, porque eu acho ela incrível. Eu acho É. que ela consegue A construção dela é ser incrível. ela em qualquer personagem e, ao mesmo tempo, aquilo ser profundamente aceitável. Você aceita o personagem e a gente consegue identificar as marcas da atriz ali, da pessoa, né? É incrível. Às vezes até o figurino, tubinho sempre, Sim, né? Sempre parece que é ela mesma e, ao mesmo tempo, aquilo não fica Enjoativo, enjoativo. Isso revela uma capacidade específica que ela tem, que poucos atores e atrizes têm, né? Muito bem, vamos já terminando. Nem doeu, viu? Viu? A Agatha estava com muita timidez, que nem a Bia da primeira vez, achando que ia ficar muito nervosa, tímida. Falei, ó, titinho e flui, é um momento muito agradável de diversão, né, Bia? De bate-papo. Então fica com você para terminar. Aí, se a primeira responder a última questão, a última pergunta. Se você fosse roteirista. Se você fosse a roteirista, faria... Olha, eu acho que eu não vou cortar isso não, vou deixar, tá? Se você fosse a roteirista, faria... Fique à vontade, para construir, desconstruir, faça o que você quiser. Alterar um final, alterar início, encontros, você que sabe. Se você fosse a roteirista, faria... Emily, lembrei o nome Emily! quase... Na verdade, chegou a ser esposa do Ross, né? É verdade. O que eu mudaria? Eu teria feito Joey e Rachel ter dado certo, com certeza. Eu teria deixado a Rachel ir para Paris, que era o sonho dela, conseguir isso. E infelizmente, eu vou falar algo que é muito... Ela tá mudando muita coisa. Não, porque... É uma roteirista que ia refazer muita coisa. E eu, com certeza, teria, sei lá, feito um final mais marcante. Porque o Chandler e a Mônica indo embora foi muito doloroso. Eu teria feito algo assim, pra cima, porque a série era pra cima. Verdade, E era uma série de comédia, é uma série em que eles são muito unidos. Então, ver eles separados é muito doloroso. Eu teria feito um final com eles juntos. É verdade, eu acho que quebra, né? Exatamente. O clima, que pode ser uma coisa surpreendente para muitos, agradável, né? Sim. Mas acaba ficando uma imagem que destoa de todo exatamente, o curso, porque aí é triste. É uma série que não série, propõe coisas tristes. Assim, óbvio que tem cenas tristes e momentos tristes, mas em geral não é uma série triste. E aí acaba, sei lá, eu acho que esse final foi triste pra alguém que... porque a gente se apaixona. Seria o principal aspecto que você mudaria? Seria. Enquanto isso, a Agatha estava ali profundamente Estava aqui reflexiva. Conversando pra tentar achar alguma coisa. A Agatha que está aqui e a Agatha roteirista estavam ali numa conversa. Sim, a gente estava aqui debatendo pra achar o que a gente faria. A Agatha roteirista linda desse jeito faria o quê? Então, uma coisa muito simples. Eu daria alguém pro Joey. Porque me mata ele terminar a série sozinho. E uma coisa que eu faria pra ser marcante, assim, pra fã, colocaria alguém no final com ele dividindo a comida. Porque tem o clássico Joey doesn't share food. Eu colocaria alguém dividindo a comida, assim, com ele. Não, tipo, um casamento ou alguma coisa assim. Encontro, né? Sim, porque Alguém especial. ele teve a oportunidade dele de se apaixonar. A gente viu como foi bonito. Tanto é que tem muitos fãs que gostam dele vendo a Rachel, né? Dele, tipo... Tá tudo certo, hoje vai dar bem. Aí ela aparece e, tipo, eu te amo. Então, tipo, ele é tão bonitinho, apaixonado, eu faria com que ele terminasse com alguém. Tipo, uma cena importante, assim, simples. Mas que marcasse, assim, eu acho que esse é o principal aspecto que eu faria na série. Muito bem, estamos chegando
ao final do nosso segundo Titinho E. Hoje, mais uma vez, Titinho E Bia, Titinho E Ágata, nossa convidada da vez, e falando sobre Friends. Pretendo ainda próximo, não sei se será o próximo, né? Entre os próximos, falar sobre futebol. A gente está programando um Fla-Flu aqui. A gente vai falar sobre o Dia dos Pais, que está se aproximando. Espero que a agenda se confirme para que a gente possa ter um Titinho E com o nosso convidado, que vamos falar sobre o Dia dos Pais. Vamos falar ainda sobre música popular brasileira. A Bia propôs que nós falássemos sobre música década de 90, é isso que você propôs? Beatles, isso. Então a gente vai falar sobre muita coisa. Obrigado você que já assistiu, você que não assistiu e está assistindo pela primeira vez, fique de olho para os próximos Titinho E. Não vou terminar. Antes de perguntar à Ágata como foi a experiência, vou te falar com a Bia primeiro para deixar a Ágata pensar e poder fechar, porque a nossa convidada é que vai fechar com a última palavra, tá bom? Então, Bia, obrigado mais uma vez. O nosso painel, o nosso cenário está ampliado, porque a gente botou a câmera num ângulo que você não consegue ver. Aqui, ó, temos duas caricaturas, uma recente e a outra do ano 2004. 2004. Aqui comigo com barba, com suspensório, e outro lá embaixo, em 2004, sem barba, mais novo, duas caricaturas. O restante, toda a arte é da Bia, e para lá está ampliado, você não consegue ver por causa do ângulo que a gente colocou a câmera. Então, obrigado, Bia, e só palavra final. Ela botou água para beber enquanto ficasse nervosa, nem bebeu água. Nem bebi, esqueci. Eu gosto muito desses quadros, eu acho muito legal a gente poder falar sobre coisas que a gente gosta, né, abertamente assim, eu acho muito divertido. É sempre um prazer estar aqui, pretendo voltar para falar de Fla-Flu. O Fla-Flu vai ser com ela. Óbvio. O convidado está dependendo de confirmar o convite, de confirmação. Fla-Flu vai ser comigo, defendendo o Fluminense, como sempre. Voltar também em Beatles e outras coisas que... Só tem que saber, né, sobre o assunto. Se eu não souber, aí não adianta. Fica que nem eu, né? Exatamente. Muito bom. O primeiro foi muito bom. Se você não assistiu, Titinho e Bia e Maciel falaram sobre cinema. Muito legal. Um tempo muito gostoso também, muito bom, falando sobre cinema. O Maciel vai voltar em outro momento. Quem sabe a gente fala de um filme especificamente, né, Bia? Sim. Também assim como a gente fez de uma série especificamente, falar de um filme. A gente vai convidar de novo o Maciel, porque foi muito bom o tempo que passamos juntos. Tudo isso para a Ágata ganhar tempo, para ela pensar no que ela vai falar na sua despedida. Ágata, para você tomar conhecimento, já vamos fazer 30 minutos de conversa, viu? Falamos bastante. A Ágata não faz ideia do que ela vai falar no final. Eu queria dizer que é muito legal isso, né? Porque a gente tem, às vezes as pessoas têm muito preconceito. Tipo, não, porque eu não vou ver tal série porque é só humor bobo. E aí, é bobo. E a gente tá vendo aqui que, na verdade, tem toda uma construção, a gente tem toda uma história dos personagens, a história, né, de crescimento deles, afinal foram muitos anos de série. E aí, tipo, um humor bobo parece em alguns momentos quase que pastelão, né? Pois é muito marcante o humor bobo. Exato. A vida. É uma das minhas séries favoritas, se não a minha favorita. Pois é. E aí, tipo, eu acho isso muito legal pra gente poder falar sobre como um humor bobo pode acrescentar em tantas coisas, né? Tipo, não é só uma risadinha que você deu ali. Você tem todo um apego com os personagens, todo... É um apego emocional, posso dizer, exato. Né? Torna seus amiguinhos. E aí é isso. Assistam Friends, caso não viram. Assistam, tenham essa oportunidade. Comprem as blusas. Saiam caracterizados na rua. E é isso. E como foi aqui esse tempo aqui juntos? Era disso que eu ia falar. Perfeito, eu sou terrível. Não, foi muito bom, apesar de... Passou medo. Apesar de a Ágata estar bem nervosa. Deu Agora pra ver, assim, claro, assim... Gaguejando, talvez, um pouco. Mas é bem legal, foi bem bom. Talvez que eu não voltar, quem sabe, né? A gente aparece num próximo. Um beijo pra vocês. Muito obrigado por estarem conosco nesse Titinho E.
compartilhe, marque aí, se inscreva e fique atento, que essa semana ainda a gente vai colocar outro falando sobre o Dia dos Pais, vamos falar sobre o significado da paternidade, falar sobre a nossa história com os nossos pais, a nossa história com os nossos filhos. Tenho certeza que vai ser um momento muito emocionante, muito joia, muito legal, que você tem que assistir junto, tá bom? Um beijo, até o próximo Titinho E. Tchau!